Vamos dar continuidade à nossa lição de número 5, onde nós estamos falando a respeito do ser humano e também a respeito da queda, o que na teologia ficou e é conhecido como o pecado original, a origem do pecado, não é isso? E nós terminamos a outra parte, a primeira parte desta aula de número 5, falando que Eva foi seduzida pela serpente, que Eva foi enganada, na verdade, pela serpente, quando a serpente começa a questionar a veracidade das palavras que Deus havia dito para Eva, que ela não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso comesse, ela morreria, o ser humano morreria. E Satanás, então, faz ali algumas colocações, colocando em dúvida estas afirmações da parte de Deus, dizendo: olha, vocês não vão morrer, vocês, na verdade, vão adquirir conhecimento e vocês serão iguais a Deus. E a palavra vai dizer: olha, aquela árvore tinha frutos muito bonitos, pareciam que eram saborosos, e só que a ordem de Deus era expressa, eles não deviam nem tocar nos frutos. Mas, lamentavelmente, nós não sabemos o porquê que Eva acabou cedendo. Eu digo isso porque havia no jardim muitas árvores, mas aquela em especial acabou levando o ser humano a desobedecer a Deus, querendo que o conhecimento também, eles queriam adquirir o conhecimento do que era bem e mal. Na verdade, essa astúcia maligna fez com que o ser humano conhecesse o pecado, a desobediência. Por isso, a afirmação de Satanás é algo sutil, porque havia verdades na afirmação que a serpente fez. Qual era a verdade? Que eles não morreriam, ou seja, ao comer do fruto, eles não caíram mortos, não é como se estivesse comendo um fruto envenenado, não. A morte que Deus havia dito era a separação, o distanciamento de Deus, porque Deus é santo e ele não pode coabitar no mesmo lugar onde há pecado. E então, quando eles comem do fruto, eles de fato não morrem na hora, mas a morte acabou então tendo que entrar no mundo, porque Deus havia dito também que se eles comessem, eles morreriam, tanto espiritualmente, mas também agora fisicamente. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento do pecado tem que ser a morte. Agora, nós vamos ver também que esta consciência, né, do bem e do mal acaba se manifestando imediatamente na vida de Adão e de Eva, porque a Bíblia vai dizer que eles tiveram os olhos abertos e eles perceberam que estavam nus. Ou seja, já o primeiro efeito da queda foi a vergonha, porque até então eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas agora eles começam a sentir vergonha de estarem nus, né? E este sentimento, né, de vergonha, porque agora eles se sentem expostos. E tudo isso foi originado pelo pecado, ou seja, a percepção deles em relação a terem feito algo errado e aquilo estava trazendo para eles vergonha.
A Bíblia vai dizer que eles então pegam folhas de figueira, né, e eles se enrolam nessas folhas e começam a se esconder como se isso fosse possível, né, se esconder de Deus, né? Agora, o destino do homem passa a ficar selado, ou seja, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus caiu no pecado e com ele cai toda a raça humana. Ou seja, a partir do pecado de Adão e Eva, eles já não eram mais, não tinham mais, melhor dizendo, a imagem e semelhança de Deus. Agora, eles têm a imagem, não têm a semelhança, porque eles têm o pecado no interior de cada um deles. E a partir de então, os filhos gerados de Adão e Eva são gerados segundo a imagem de Adão e Eva, ou seja, pecadores. Eu, às vezes, uso um exemplo que talvez não seja o melhor, mas somente para você entender, é como se eu tivesse uma doença, essa doença fosse uma doença muito grave, a minha mulher tivesse a mesma doença. Por exemplo, vamos aqui usar uma doença como a AIDS, por exemplo. Se eu fosse aidético, a minha mulher fosse aidética, o nosso filho certamente nasceria aidético, porque ele traz as nossas características. E, para você entender, seria mais ou menos essa a ideia. Eva e Adão, eles pecaram, e essa doença chamada pecado passou agora já para todos os seus descendentes. Todos já nasceram pecados. Agora, eu sei que muita gente acaba perguntando, por que Deus permitiu, então, o mal? Mas, como eu disse, nosso Deus é um Deus de amor. Ele não criou robôs que obedecessem a Ele incondicionalmente, mas Ele deu a Adão a liberdade de escolha, porque isso é amor. Quando você dá à pessoa a liberdade de escolha. E Adão foi criado por Deus, claro, ele não escolheu nascer, mas Deus o criou, e ele foi criado de uma forma perfeita, como nós falamos. E só que, como eu disse, a partir dos filhos de Adão e Eva, os descendentes não eram mais perfeitos. E assim, a raça humana foi se multiplicando e chegou até nós. Ou seja, nós também nascemos já pecadores, imperfeitos. Agora, da mesma forma que Adão teve a oportunidade de confirmar ou rejeitar a sua condição de filho e o seu estado de santidade, ele teve essa oportunidade, ele teve a oportunidade de escolher entre se manter santo ou se rebelar. Nós também temos a escolha, está à nossa disposição, nós temos a chance de rejeitar esta condição de pecadores e, com isso, buscarmos a liberdade do domínio do pecado. Hoje nós temos essa possibilidade. Nós podemos rejeitar essa condição de pecadores e fazemos isso através do recebimento, da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso nos dá a liberdade de não mais sermos dominados pelo pecado quando nós recebemos uma nova vida em Cristo. Isso é maravilhoso. Por isso é tão importante nós termos consciência de que quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós o convidamos para entrar na nossa vida,
a justiça que Jesus proporcionou, se sacrificando pelos nossos pecados, essa justiça é imputada sobre nós. Nós somos declarados justos e aí sim nós voltamos a ter um estado onde Deus planejou para nós, um estado, esta posição de filho e santificados pelo sangue de Jesus. Maravilhoso, não é? Portanto, nós vamos, na próxima lição, explicar um pouquinho mais a respeito da doutrina do pecado, que também é parte fundamental do entendimento da fé cristã. Espero que você esteja aproveitando bastante as nossas aulas e até a próxima aula. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.